Fala galerinha do Hora Esportes, estamos aqui para mais uma live hoje, segunda-feira, dia 29 de junho. E hoje vamos receber aí Mayara Fier. Cara, ela já está na live, cara. A Luísa entrou, Robson entrando aí. É isso aí, galerinha. Vai ser bom saber a história dessa menina que faz um esporte que não é o nosso de prática, né, que é o nosso futebol, mas o Hora Esportes são todos os esportes, e essa semana será a Semana das Mulheres aqui no Hora Esportes, hein? Hoje tem, quinta-feira também terá, é só mulher comandando aí as nossas lives, estaremos aí batendo um papo com ela hoje, conhecendo um pouco do esporte voleibol e da carreira dela também. Vai contar aí um pouco de bastidores, vai contar um pouquinho aí sobre sua trajetória, sobre seleção brasileira. Muito bom a conversa hoje, hein? Daqui a pouquinho estará aí conosco. Ela que já está na live aí, já está aí conosco, hein? Grande abraço. Você que tem uma pergunta aí, já vai bolando também, porque logo mais ela estará aí respondendo para nós aí. E aí, meu Robson, um grande abraço, meu irmão. É sério, elas vão dominar o mundo, é verdade. Já tá bem próximo disso, né? É que eu acho que não fizeram o levantamento ainda disso daí, mas se fizer o levantamento certinho aí, eu acredito que já ultrapassaram aí no comando aí as mulheres, hein, cara? Acredito eu. E lugares feras, né? Se você pegar algumas delegacias tradicionais aí, já são mulheres que comandam. A maioria de delegados na delegacia são delegadas. Fora outras coisas, né? Que as mulheres vêm dominando e com perfeição. Coisas diferentes, né, cara? Perfeição, honesto. De honestidade, perfeição. Muito bom. Bom, vamos convidá-la aí? Vamos ver se ela já vem pra bater um papo conosco. Vou ver se ela já... Se eu consigo convidá-la aí. Se ela aceita. Ou se ela quiser, ela também entra aí, já convida a gente pra ir batendo papo, que a galera vai entrando na live, viu, Mayara? Nossa, a galera é assim, é meio dorminhoca. Aí ela vai entrando na live. Aí a galera vai entrando. Fala, Ceará, meu grande amigo lá do Ceará aí, ó. Comanda o pessoal do Ceará, presente na live. O ACAP Futsal também. Grande abraço. Se tiver na live aí, Mayara já pode chamar se quiser. A gente já começa aí a fazer o bate-papo. E a ginasta essa semana, hein? Quinta-feira. Deixa eu avisar a galera. Seria quarta-feira a nossa live aí. Só que a quarta-feira ela pediu para transferir para quinta devido a um compromisso aí com a ginasta. Então, de quarta para quinta. Então, quinta-feira teremos dobradinha, hein? Dobradinha aí, quinta-feira. De ginástica. Boa noite, Mayara. Tudo bem? Boa noite, Haroldo, tudo bem? Tudo Tudo, certo. tudo bem, graças a Deus. Tá por onde? Tá em São Paulo? Eu tô em São Paulo. Então tá igual nós. Nós também ficamos em São Paulo. E esse friozinho que foi, vai e volta, faz sol, né? É verdade, esse final de semana esfriou pelo Brasil todo, né? Verdade. Igual eu brinquei hoje em outra live, falei assim, se não chegar os gafanhotos aqui, tá bom. Pelo jeito, até os gafanhotos estão com medo do Brasil, né? Verdade. Bom, Mayara, para quem não te conhece, eu sempre faço essa pergunta inicialmente, né? Para dizer desde o início, desde lá quando criança, da onde surgiu o interesse pelo handebol? Eu costumo brincar, né, quando eu vou nas palestras, assim, ou quando converso com a criançada, que a minha história com handball começou desde a barriga da minha mãe. Eu venho da família de handball, né? O meu pai, ele é técnico de handball.
A minha mãe foi atleta do meu pai e foi aí que Uhum. tudo começou. E aí eu sempre acompanhei, né? A minha mãe, ela foi um pouco teimosa, jogou escondida da minha avó por 3 meses grávida. Ela estava até 3 meses de gestação, ela estava jogando, ela ia escondida da minha avó. E aí, então eu falo que eu já joguei handball desde a barriga da minha mãe, né? E como os meus pais mudaram logo que se casaram para Rondônia, meu pai trabalhou 4 anos com handball em Rondônia, e eu e meu irmão a gente não tinha quem ficar, então a gente acompanhava sempre, a gente esteve sempre na beira das quadras acompanhando meu pai e minha mãe. Então eu Uhum. falo que não teve como escapar dessa paixão pelo handball, né? E para mim é sempre um prazer poder estar em qualquer lugar falando desse esporte que eu tanto amo, poder divulgar um pouco mais sobre ele. Deixa eu mandar um Verdade. beijo aqui para Mari, que está na live. Mari é atleta de handball também, está na seleção brasileira. Agora voltou lá para a Romênia, que ela joga num time lá da Romênia. Beijo, Mari! Grande abraço, Mário. É legal isso daí, né? Legal nas lives que vai entrando pessoas que, tipo, você nem imagina, de repente vai pintando, né? De outros estados, de outros países. É bem bacana isso. Isso aí, de uma certa forma, ajudou o contato, não pessoalmente, mas pelo menos voltou a ter contatos, né, Mari? Mai. É bem legal, porque muita gente que às vezes a gente está um tempo sem se falar e essas lives estão fazendo com que a gente mate um pouco a saudade, né? Às vezes entro na live dos amigos, às vezes os amigos vêm também em algumas lives que eu participei, e é sempre legal ter esse contato, poder matar um pouquinho dessa saudade. Verdade. Bom, você tocou num ponto que normalmente aliás, automaticamente acontece isso. Como seu pai foi técnico, sua mãe jogadora, a pressão já de você virar já é muito, assim, eles querem igualar o seu pai, que você seja igual ao seu pai, que você seja igual à sua mãe. Você passou por isso? Na verdade, assim, eu falo que eu sou muito abençoada, sortuda de ter nascido numa família que sempre me apoiou muito, independente do que eu escolhesse. É claro que é muito mais fácil, né? Quando a gente faz. Eu sou do handball, meu pai é do handball, é muito mais fácil, assim, para eles me apoiarem, porque é uma coisa que eles Aham. gostam também, que eles amam muito. Mas, assim, meu pai nunca teve uma pressão, assim, de que eu era obrigada a estar lá. Ele sempre deixou isso muito claro, assim, muito aberto para que eu escolhesse. E meu pai e minha mãe sempre falaram: você tem que fazer uma coisa que você ame de verdade, que você esteja feliz no que você está fazendo. Então, Uhum. assim, eu nunca senti essa pressão de, você tem que fazer bem feito porque eles estão lá. Muita gente perguntava, que nem eu escolhi fazer faculdade de estética e cosmética, não tem muito a ver assim, mas e todo mundo falava, você vai fazer educação física, né? Você deve fazer educação física, porque seus pais são. A minha mãe também fez faculdade de educação física, e aí Uhum. todo mundo falava isso, mas na verdade não, porque não era uma coisa que eu gostava. Eles se formaram nisso, gostam de trabalhar com isso, mas não é o que, além do handball, minha segunda paixão, né, virou a estética e cosmética, que não tem nada a ver. Então, tipo, eu nunca senti essa pressão, na verdade. Uhum. Sempre foi tudo muito natural na minha vida e com o apoio dos meus pais sempre para fazer uma coisa que realmente eu estivesse feliz. Que bom, que bom. Eu até comentei nisso, não é nem pelos pais, mas assim, quem assiste é torcedor, entendeu? A pressão, tipo assim, eles querem igualar, igual já conversei com o Zico falar, pô, meus filhos, tem eu, aí o pessoal fala, tem que ser igual o pai, sabe? E é difícil, né? É difícil porque não é igual, é diferente, cada pessoa é diferente. Eu acho que talvez assim, quem sofreu mais pressão, acredito que tenha sido os meus irmãos, porque eu sou a filha mais velha e eu tenho um irmão 3 anos mais novo que eu e um outro de 15 anos que está começando agora também dentro do handball, assim, está começando a construir a carreira dele. Então, acredito que para eles é muito mais difícil, pela minha trajetória dentro do handball, por já ter jogado fora do Brasil por muitos anos, em equipes que Uhum, participaram de campeonatos europeus, de ter estado na seleção, jogado Olimpíada, ter sido campeão mundial. Acredito que eles devem sofrer mais essa pressão, assim, olha tudo essa trajetória que a sua irmã teve, né? De
ser questionado por isso. Eu, na verdade, não sofri, assim. O mais era a galera comparar de achar que eu fosse fazer as mesmas coisas que meus pais. Talvez virar técnica ou perguntar se eu ia fazer educação física, mas realmente nunca foi o meu interesse, assim. E da inspiração já vem de casa, né? Exatamente. Eu falo que são é, as pessoas assim que me inspiraram, meus exemplos, tanto como pessoa e como profissionais, com certeza, são meus pais. E logo de cedo já recebe uma convocação na base da seleção brasileira. Como que você sentiu esse impacto, né? Já de logo cedo, assim, você conseguir chegar à seleção? O meu pai, como técnico, né? Ele foi meu primeiro técnico, então comecei jogando com ele. Ele sempre incentivou muito, assim. Ele falava muito isso pra gente, não só eu por ser filha, mas para Uhum. todos os atletas dele. Ele falava que o sonho dele era ver os atletas chegarem numa seleção, jogando na Europa, onde é o berço do handball. Então ele usava disso assim para incentivar a gente a querer sonhar alto. E então foi uma coisa que eu sempre escutei assim e coloquei na minha cabeça como objetivo de poder estar lá um dia. Não esperava que fosse, né, me acompanhar eu fui convocada desde a cadete, né? Então passei por Uhum. todas as categorias da seleção brasileira. Para mim é um orgulho, né, poder ter feito parte disso, poder contar isso para as pessoas. Mas é uma coisa assim que eu sempre tive como meta, como objetivo, porque o meu pai, como técnico, sempre instigou a gente a querer buscar isso, né? Deixa eu Uhum. dar um oi aqui também para Dara. Dara foi capitã da seleção brasileira, campeã Puxa. mundial, minha amiga. A gente é muito amiga, amo ela, amo a família dela. Minha professora também da faculdade está aqui, professora Lília, um beijo. Deu um oizinho Puxa, que ali. bacana. Obrigado, Nara, por participar com a gente aí. Além disso, ser bicampeã pan-americana logo de 2003, 2004. Conta aí um pouquinho como foi isso aí, como vocês chegaram para essa competição. Que a hora que vocês falaram, meu, vai dar, nós vamos chegar. Os campeonatos pan-americanos, assim, há alguns anos já não é uma competição que no feminino, né, teve essa disputa, assim, sempre as equipes. Agora sim, a Argentina tem se reforçado bastante, mas é uma competição que a gente sempre sabia, assim, que ia conseguir levar com certa facilidade, assim. Uhum. O, o Brasil alcançou um nível muito alto, assim, devido a muitos fatores, né? Mas hoje a gente tem muitas atletas jogando na Europa, jogando em equipes, e até jogadoras que se destacaram, que tiveram títulos individuais, né, como melhor nas nas ligas Uhum. dos países. Tivemos duas jogadoras eleitas melhores do mundo, né, que é a Eduarda Amorim e a Alexandra Nascimento. Então, o handball do Brasil, o handball feminino, tá num patamar assim muito equilibrado já junto com a Europa. Então, a gente já vem buscando assim vamos dizer, um nível mais Um, um, acima, né? Os um patamar objetivos mais hoje é acima, né? bater de frente com as equipes europeias, que hoje são as equipes que geralmente estão ali no No pódio, topo. né, em campeonatos mundiais, Olimpíadas. Quais são os países assim que mais dificultam assim para o Brasil nesse sentido que você disse agora? Existem seleções assim que você vai ver que sempre vão estar entre as cinco aí, tem muitos títulos, né, europeus, mundiais, Olimpíada, então que já tem uma escola, tem uma história que então sempre vão ser temidas. Então eu posso citar aqui a Noruega e França, são duas Uhum. equipes que têm um histórico muito grande nisso. E agora sim está vindo uma geração muito equilibrada, assim. Recentemente a atual campeã mundial, né, a Holanda, que é uma equipe muito jovem, que
renovou bastante e surpreendeu assim com um jogo muito rápido, muito tático. Então, tem equipes que estão vindo aí com uma renovação muito boa, né? Então, você vê aí Rússia, Holanda, que vem dando trabalho, e Noruega e Na França, França. que são equipes tradicionais dentro do handball, assim, né? Sim. Mas a nível mundial, assim, é muito equilibrado. Você pode ver, a Coreia sempre vem com uma equipe muito forte também, com um estilo de jogo diferente, né, que é uma equipe asiática. Uhum. Romênia, Hungria tem renovado bastante também. Então, quando você vai jogar um Mundial, uma Olimpíada, é uma competição muito gostosa por você nunca saber, né, como vai ser, porque tem equipes muito fortes, assim, competindo. Sim. E aí, no caso nosso, assim, mais do esporte que a gente trabalha mais, que é o futebol, a gente brinca que Copa do Mundo virou um caso à parte. O mais gostoso de disputa é umas Olimpíadas, porque envolve todos os esportes, você começa a conhecer outros nichos de esporte que você não conhece, fazer amizades, né? Isso eu acredito que no handebol é a mesma coisa. Quando você vai, um exemplo, você está no hotel lá e daqui a pouco passa o pessoal da bocha, que não tem nada a ver com vocês, e você começa a fazer uma amizade. Isso daí que é o mais interessante de disputar uma Olimpíadas, né, Mayara? Olimpíada eu falo que é mágico, assim, não tem como explicar, não tem como descrever a sensação, e é muito legal, porque a gente, principalmente ali, atletas brasileiros que a gente sempre admirou, e poder estar perto, poder assistir de perto, né, poder torcer por eles de perto, isso é muito legal, assim, muitos que a gente conhece ali de perto, a gente acaba admirando ainda mais, né, como pessoa ou pelo profissionalismo e com certeza esse contato assim numa Vila Olímpica é bem legal, é interessante você ver é, esporte de tudo quanto é jeito, né? Diferentes esportes, às vezes tinha esporte que a gente nunca tinha assistido e através da Olimpíada foi possível prestigiar e países diferentes, né? Às vezes a gente encontrava com atletas de handball de outros países que já jogou com a gente em outros clubes, e isso é muito legal mesmo, é um momento único que só se vive, né, numa Olimpíada. Ó, a Dara tá falando duas vezes aqui, eu não sei, acho que é alguma brincadeira com você, né? Sobre a ponte mesmo na Olimpíada. Aconteceu algum fato? Pode contar. É, a gente tem uma piadinha interna aí que a gente sempre brinca, que qualquer coisa é a ponte para ligar, né, em alguma outra coisa. E aí ela tá zoando aí, porque a gente costuma sempre entrar nas lives um do outro para ficar zoando que qualquer coisa é a ponte e não o fim. Bem bacana. Ó, a gente aqui, igual todos que passam por aqui, sabe, não siga o roteiro, não é uma live totalmente diferente, é uma coisa que a gente vai batendo um papo, vamos descontraindo. E no caso de vocês, é um esporte que para mim é diferente, porque eu não estou acostumado a vivenciar diariamente sobre isso, né? Normalmente, o que acontece? Em 4 anos, Olimpíadas. Mas não é o fato, porque aqui é o canal de esporte, então eu trago todo quanto é tipo de esporte. Já trouxe bocha, já trouxe uns esportes que eu nunca imaginei trabalhar, mas eu trago. E aí estou aí para você te contar. E todos que passam aqui têm que falar algumas brincadeiras entre si que passou, ou passou um mico fora do país, que normalmente acontece. Tem algum aí que possa contar? Olha, talvez mais pra frente eu possa ir lembrando. A galera que for entrando aí, a Dara é boa de lembrar algum caso. Se ela lembrar aí, escreve para eu poder contar. Porque com certeza, né? Em muitos anos de handball aí, a gente já riu bastante, já chorou bastante. Então tem bastante história. Mas eu não sou uma pessoa muito boa de lembrar, assim. Às vezes as pessoas vão lembrando, aí eu, é verdade esse fato.
Mas, principalmente ultimamente, eu tenho esquecido bastante as histórias aí para contar. Mas se eu lembrar Não, de alguma aqui, ou se a galera lembrar e escrever aí, com certeza, vamos contar para fazer o povo rir um pouco. e conta um pouco pra gente da ser campeã lá em 2006 e artilheira do Brasileirão, é isso? 2005 foi a primeira vez que eu participei, né, da Liga Nacional. Na Uhum, verdade, a gente fez o Campeonato Brasileiro aqui de Liga Nacional, que é o campeonato que dura da metade do ano até o final do ano. E minha primeira participação foi em 2005 com a equipe de Blumenau, em Santa Catarina. E a gente era uma equipe muito jovem, que tinha fortes equipes, né? Que algumas já não tem mais hoje, mas naquela época tinha o Mauá, que era muito forte, Guarulhos, Metodista. E a gente entrou assim e tomou um sacode de todas as equipes. Entramos para começar a participar mesmo, para aprender, né, como era esse tipo de competição. E aí em 2006 e 2007 a gente foi vice-campeão da Liga Nacional. E aí 2006 foi onde eu fui artilheira da Liga Nacional. Então foi onde eu realmente comecei a me destacar mais assim, jogando uhum, aqui no Brasil na equipe adulta, né? Eu tinha, até 2005, eu ainda era júnior, né? Estava participando da uhum, seleção júnior. E aí foi onde eu comecei a me destacar dentro do handball aqui no Brasil, né? Nas equipes aham. adultas. E 2007 foi onde eu tive minha primeira convocação para a seleção adulta, né? E aí, Então, como foi a sensação chegar apesar de ter passado por todas as categorias de base na seleção, mas a seleção adulta é uma coisa diferente, né? É uma situação diferente. E como foi para você chegar nova, né, na seleção adulta e ter vários monstros assim do seu lado e você conviver com aquilo e tomar a camiseta amarela como parte de vida? com certeza é diferente. Passei pelas categorias de base, mas quando a primeira convocação para a seleção adulta chegar lá e dar de cara assim com meninas que eu sempre fui fã, que admirei ver jogar, né? Eu era super tímida, né? Então ficava olhando assim, admirando, quase não conversava. E para mim foi muita emoção quando chegou essa primeira convocação. Realmente eu não esperava, assim. Então, já de repente, né? Tinha acabado de começar a jogar a Liga Nacional no Uhum. Brasil, ter saído da seleção júnior e ser convocada para seleção adulta. É, é muito emocionante, assim. E ainda mais isso, né? Os olhos brilhavam por estar dentro de uma seleção brasileira, vestindo a camiseta da seleção e por estar perto de pessoas que eu sempre fui fã e sempre admirei o trabalho. E ali, dali parece que largou a faculdade para ir para a Europa. Houve essa situação? Então, eu estava jogando na equipe de Blumenau, e aí, dezembro de 2007, eu recebi uma proposta para ir para uma equipe na Espanha, né? O nosso técnico aqui no Brasil na seleção era espanhol, então ele tinha esses contatos, e algumas das meninas já estavam jogando na Espanha também, e me escreveram falando, né, que tinha equipe Uhum, interessada. E aí na época, assim, a gente ainda não tinha essa. Hoje a gente tem muitas brasileiras jogando na Europa. É um pouco mais fácil de sair pelo histórico, né? De muitas uhum. brasileiras que passaram primeiro lá e abriram essas portas para hoje, né? As atletas terem esse prestígio, as atletas brasileiras, até pelo título mundial, pela campanha que o Brasil vem fazendo a nível mundial. Abriram as portas e hoje se vê muito mais fácil poder sair do Brasil. Quando eu saí, poucas meninas jogavam fora. E apareceu essa oportunidade e eu pensei, será que vai haver outra oportunidade dessa, né? E eu estava cursando a faculdade de fisioterapia na FURB em Blumenau. Tinha feito já 2 anos e meio, faltava mais 2 anos, estava praticamente na metade, né?
E só que daí veio essa proposta e eu achei que talvez não pudesse aparecer uma oportunidade como essa e eu resolvi trancar a Uhum. faculdade e me aventurar aí nessa jogando na Jornada aí. Europa, né? E aí fiquei por 8 anos lá jogando, tipo, passei por outros países, né? Mas fiquei 8 anos na Europa jogando em algumas ligas da Europa. E passou por Espanha e França, né? Na verdade eu fiquei 2 anos e meio na Espanha, 2 anos na França, aí 1 ano na Áustria e mais 1 ano na Dinamarca. E você sentiu muita diferença de um país para outro no sentido do handebol? Sim, é bastante diferente, assim, porque eu falo que cada país é uma adaptação nova, assim, porque cada país tem o seu estilo de jogo. Então, quando eu Uhum. fui para a Espanha, era um estilo de jogo muito mais rápido de se jogar no espaço, as atletas mais, eu brinco que é kamikaze, né? Que elas se tacam no espaço, Se velocidade. jogam, né? Se jogam sem saber o que vai acontecer. Exato, não tem medo. Já quando eu cheguei na França, um estilo de jogo muito mais de força, de chute de fora, um jogo muito mais tático e de força física. Uhum. Na Áustria eu já tive uma experiência, uma experiência diferente, porque era um projeto da equipe de lá do IPO, junto com a CBHB, de montar uma equipe com bastante brasileiras, pensando em preparação para Mundial, Olimpíada, de ter um time mais conectado. Tipo, se tivesse a Uhum. maioria das meninas da seleção dentro dessa equipe, seria mais fácil de ter esse entrosamento. Então, eu fiz parte desse projeto durante 1 ano. E depois eu fui para a Dinamarca, que era um estilo diferente, porque é um jogo muito de velocidade, assim, quase não tem, os ataques são muito curtos, tomou gol, saída rápida, não tomou gol contra-ataque, é bastante correria. Então, cada país que eu passei, assim, um estilo de jogo diferente. E aí, quando vem para o Brasil de novo, aí você consegue adaptar, acho que um pouquinho de cada que você jogou fora, né? E trazer até para a seleção brasileira, para saber como atuar contra as outras seleções. Não é isso? Ah, sim, quando a gente, dentro da seleção, a gente estudava muito as equipes adversárias, fazia muito vídeo e era legal porque a gente trocava muito essas informações, porque vinha meninas, assim, cada uma de um time diferente, de países, de liga, jogando ligas em países Uhum. diferentes. Então, a gente acabava jogando bastante contra essas meninas e a gente acabava trazendo informações para falar também um pouco quando a gente tinha essas reuniões, né? Então, isso agregava muito dentro, porque quando você chega assim a jogar um nível mundial, um nível de Olimpíada, são os detalhes que fazem a diferença. Então, qualquer informaçãozinha a mais que a gente tinha era muito válido para poder ajudar. Sim. E dentro de todos esses jogos, Mundial, Olimpíada, como foi disputar a Olimpíada no Brasil, meu? Com a sensação do povo brasileiro, daquele afeto, daquela gritaria, daquele. Porque não existe, né? Não tem jeito. O Brasil é um povo diferenciado, né? O brasileiro é muito caloroso, muito raçudo, né? E acho que a gente tem, assim, para qualquer esporte, assim, principalmente se falando de torcida, a gente acaba trazendo um pouco do futebol, assim, né? Que o pessoal da Uhum. torcida do futebol é muito, né, Sim, apaixonado, muito sim. intenso. Então, eu acho que isso é legal, porque acaba trazendo para os outros esportes também. Mas jogar uma Olimpíada já é um orgulho, já é uma emoção, já é inexplicável. Imagina você poder viver isso dentro do seu país, né? Então, para mim foi uma experiência única. Eu falo assim que não tem como explicar você vivenciar uma Olimpíada. Eu sempre falo assim que por mim eu gostaria que todo mundo pudesse vivenciar essa experiência, mas não é possível. E acho que ter tido essa Olimpíada no Brasil foi uma forma assim das pessoas poderem vivenciar um pouco isso, né? Então, para mim, assim, em especial,
foi muito legal poder compartilhar isso com amigos, com família, poder ver muita gente assim lá junto, vivendo essa história junto comigo, né? Minha família, principalmente, que é toda do handball, poder estar lá assistindo de perto, assim, foi muito emocionante para eles e para mim também foi muito emocionante e eu fiquei muito feliz de poder estar vivendo isso junto com eles. Sim, porque consegue passar a emoção, o calor, a vibração para vocês que estão dentro de quadra, né? Principalmente a família, que normalmente mundiais são muito longe, às vezes não dá para levar a família, não é? E aí com a família ali, o Brasil apoiando, cantando o hino junto, eu acho que isso aí, eu acho que é a maior emoção que vocês possam ter, né, meu? Ah, com certeza. E não adianta, né? O hino do Brasil, quando toca, assim, é emocionante, arrepia em qualquer lugar. Sempre vai ter alguém. Eu falo assim que, claro, no Brasil a gente lotou e foi muito mais bonito, mas todos os lugares que a gente foi jogar, assim, fora do Brasil, sempre tinha brasileiros lá e sempre que tocava hino nacional era muito emocionante ver essas pessoas cantando junto com a gente. Deixa eu te perguntar, o que que você acha que falta para a juventude ter esse gosto pelo handebol, para acompanhar, além da mídia que eu sei, mas você acha que falta mais investimento em escola, para vir igual veio, a molecada vem do futsal? Antigamente tinha bastante handebol em escola, hoje não tem mais. Você acha que é um dos fatores disso? O handball, né, já foi um dos esportes mais praticados nas escolas, sempre foi muito forte, assim, mas quando chega, assim, na categoria adulta, a gente sente muito, assim, que parece que a gente tá meio largado, né, ginásio vazio, é, então, para mim, assim, o principal mesmo é a falta desses apoiadores e da mídia, assim. É muito ruim, porque a gente sabe que para poder ter a mídia, a gente precisa de resultado, e só que a gente sofreu muito, assim, que a gente foi campeão mundial, por exemplo, com a seleção. E a gente pensou, nossa, agora o handball vai crescer, vai, né? A gente vai dar um boom no handball dentro do Brasil, mas foi momentâneo, assim, aconteceu num período curto e logo depois, tipo, a gente voltou a ser meio esquecido de novo. Então, assim, para mim ainda eu acho que é essa falta desse olhar com carinho, assim, da mídia e de ter mais apoiadores junto com a gente. E, claro, uma organização melhor até nossa mesmo, da modalidade, sabe? Eu acredito que agora está vindo tem pessoas que estão se preocupando bastante com isso. Então, a gente está se unindo dentro da modalidade para tentar mudar isso. Uhum. Não ficar esperando e dependendo, né, da mídia ou de uma confederação, de uma federação, e sim se juntar, né, treinadores, atletas, quem ama mesmo o esporte, para tentar estratégias diferentes agora para poder alavancar o esporte no Brasil, assim, porque para gente que vive do handball, né, tanto tempo, tenho certeza que todo mundo vai falar, né, que sonha em ver isso, assim, o handball. Claro que a gente sabe que não vai chegar nunca perto do futebol. O futebol Não. é o esporte, né, o esporte do coração do brasileiro, mas que se a gente conseguisse um pouquinho, assim, de visibilidade e de valorização do nosso esporte, com certeza a gente já fica feliz. Então, eu vejo assim, que agora tem muita gente motivada querendo mudar, buscando estratégias, já que até agora não deu, como vem sendo, buscar estratégias para a gente tentar fazer isso. Então, eu não vejo Uhum. tanto que seja pelo lado da escola, não. Acho que a gente precisa voltar a melhorar isso para conseguir novos talentos, né? Porque o nosso Brasil é muito grande e a Uhum. gente tem muito material humano. Então, acho que a gente precisa melhorar, sim, o trabalho lá nas escolas, na base, para pensando no futuro de trazer resultados para o Brasil de novo, mas para o handball ter uma visibilidade no Brasil, acho que depende muito mais assim da gente lutar nisso mesmo.
Sim. E você acha que com a internet hoje, ela pode ser um meio de um caminho para alcançar isso? Porque o que está acontecendo? De mídia em geral, em esporte em geral, né? Tá perdendo um pouco de pouco não, muito espaço para a internet. E a internet, no caso de quem não tem mídia, pode ser uma TV web que leve o esporte para todo o Brasil e para o mundo, né? Você acha que é um caminho? Eu acho, com certeza, acredito muito nisso. Acho que a nossa vida, assim, a gente está se reinventando, né? E até essa pandemia veio para reinventar muita coisa aí, e a internet está sendo uma ferramenta muito forte, né, para esse momento de pandemia, e eu acho que pós-pandemia acredito que vai continuar nesse caminho, assim, de fortalecer cada vez mais. E até aqui no nosso Campeonato Paulista, a gente já começaram com essas iniciativas de transmissão de jogos via internet, que foi bem legal, deu uma visibilidade bem boa. A nossa confederação ela está se reorganizando em questão da nossa competição, né, Liga Nacional. Uhum. Tentaram fazer de uma forma o ano passado, mas não ficou muito organizada para essas transmissões. Mas eu acredito que para esse ano, né, eles estão formando uma comissão aí para organizar melhor a competição a partir desse ano. Eu acredito que virão ideias legais também para tentar divulgar o esporte dessa forma, assim, através da internet, com certeza. Puxa, que legal. É bom saber disso. Eu pergunto porque para a galera entender também que há a possibilidade da gente acompanhar, né? Porque às vezes a pessoa não tem o acesso, aí ela não acompanha. Aí o esporte às vezes deixa de crescer porque ela não acompanha porque não tem o acesso. Então vira um giro que não sai daquilo, né? Então isso aí é Exato. muito bom você colocar, porque o que a pessoa começa a procurar mais, entendeu? Para a gente poder divulgar, que a intenção é essa. E vamos falar. Como foi vestir a braçadeira de capitão na seleção? É uma responsabilidade, né? Foi em competições assim específicas por não ter, a Dara era a nossa na época que eu estava na seleção, né? A Dara era a nossa capitã fixa, mas teve algumas Uhum. competições que ela não teve e eu tive a honra de poder estar fazendo esse papel. Mas não sei se é talvez por causa do futebol isso tenha uma importância, assim, mas pra gente, assim, é mais um papel de querer somar e ajudar, assim. É uma responsabilidade grande porque a gente vai representar todos os atletas ali, fala, Uhum. né, dar voz a todos e passar o máximo de conexão entre comissão e atletas. Então é um prazer e uma responsabilidade, mas não, para mim, assim, Não é sinceramente, igual, né? Não é igual o do futebol. É isso que eu quis fazer. Não é a exato. comparação igual. É igual um Não, líbero no vôlei, não é isso? Acho que é mais ou menos isso, né? é uma responsabilidade, assim, de você estar fazendo o papel de querer ajudar a equipe, deixar essa equipe unida e poder todo mundo trabalhar no mesmo caminho, né? Eu acho que Uhum. é mais uma responsabilidade, assim, de poder estar ajudando dessa forma. E os títulos mundiais é o top dos tops para você, assim, no sentido pessoal e da competição de vocês? Assim, o mundial é o. Lógico que tem as Olimpíadas, mas estou falando assim, além das Olimpíadas, é o mundial, né? Ah, com certeza. Falar de título, o título mais importante que eu tenho hoje na minha carreira é ter sido campeão mundial, com certeza. E eu faço sempre umas perguntinhas assim, tipo, quem, quem para você, que você, na hora que você vai enfrentar, aí você fala, putz, essa mulher vai me pegar de novo, né? Essa mulher vai ter que me marcar. Quem que é a mulher que enche o saco toda vez que vai te enfrentar? Vixe, hoje, assim, já desde a minha última convocação pela seleção foi em 2017, né, em julho de 2017, e a nível mundial, assim, tem muitas defensoras boas, assim.
Mas eu vou falar uma pessoa assim que, graças a Deus, eu quase não tive, não joguei contra, porque ela é brasileira, então jogou no meu time, ainda bem. E alguns anos consecutivos aí vem ganhando de melhor defensora da Europa. Então, Duda Morim é uma atleta, né? Que é legal, tipo, tem orgulho de falar que faz parte do Brasil, né? Muito legal poder Uhum. falar que a gente tem brasileira aí com tanto respeito, né? Dentro do handebol mundial. Então, graças a Deus eu não precisei jogar tanto contra ela. E tive a felicidade de poder jogar com ela e aprender muito com ela. Então é uma pessoa assim que com certeza, se você perguntar para outras jogadoras, muitas vão falar que ela é uma jogadora que intimida muito na defesa. E ao seu lado, qual foi a que mais se identificou, assim, que você, só no olhar você já sabe, você já sintoniza, né? Uhum. Pela posição que eu jogo, né? Eu sou canhota e eu jogo como central e lateral direita. Aham. Então, tanto pela posição como central, quanto pelo meu estilo de jogo, eu sou uma pessoa que jogo muito com pivô. Então, assim, o central e o pivô precisa ter uma conexão muito boa. E e a Dara é uma pessoa que eu tinha muita conexão. Primeiro, porque a gente é muito próximo, então a gente conversava muito, a gente, né, discutia várias situações do que poder fazer. Então, isso faz diferença também, você ter esse relacionamento fora da quadra, porque Uhum. muitas coisas às vezes não acontece só no treino, às vezes fora da quadra a gente consegue ter essa sintonia, consegue trazer coisas para dentro da quadra. E eu joguei por muitos anos com ela, assim. Eu joguei com ela na Espanha, a gente jogou no mesmo time, no IPO a gente jogou juntas, jogamos pela seleção. Então era uma pessoa assim que só de olhar a gente já tinha essa conexão, assim. E E o gol mais importante, Mayara, ou o gol mais bonito, foi o da canhotinha de ouro? olha, eu sempre falo assim que a gente tem muito isso do futebol também, que o jogador importante é aquele que marca gol. E eu nunca fui uma jogadora de marcar muitos gols na competição. Para mim, eu fico muito mais feliz de dar o passe para quem vai fazer gol, de fazer um passe Uhum. bonito, do que o gol em si. Mas eu, mais uma vez, falar que eu fui abençoada, né? Em poder fazer parte ficar marcado, né, na história do Mundial com aquele gol contra a Hungria. Então, com certeza, tipo, muita gente fala do gol, então não tem nem como não falar que esse gol não foi importante e não é uma coisa legal de ser lembrada dentro da minha carreira. E Queria pela aproveitar e situação. mandar um Pode beijo. falar. A galera do meu time tá entrando aí, várias Puxa, meninas vi aqui. Tem umas que já deram oizinho aqui, Gabriela Bitolo, a Marcela, vi que a Bid entrou agora, a Naira. Um beijo para as meninas, estou com saudade de todas. que bom, um prazer aí imenso estar recebendo vocês na nossa live aí. E possivelmente, mais futuramente, aí a gente possa marcar com elas também pessoalmente, né? Para que saia das lives e faça pessoalmente. Quero muito fazer É uma matéria verdade. com vocês lá. Legal, Haroldo. Acho que tem que fazer mesmo, poder divulgar nosso esporte aí, mostrar um pouquinho, conhecer os jogadores, né? Assim como no futebol, né? Que falam tanto, vão mostrando a vida Sim, dos jogadores, a, sim, a história deles. Dentro do handebol, a gente tem histórias muito bonitas para ser contadas. sim. E tem alguma que você lembrou aí de alguma passagem, de alguma brincadeira que fizeram? Meu, tem de todos que passam, que contam várias, assim, sabe? De mico, fora do país, que vai comer uma comida e acha que é uma comida e não é uma comida, é diferente, o nome é diferente, fala o inglês errado. Tem diversas aí, passaram várias aqui, meu, cada uma. Até contei algumas minhas também, puxa, foi bem bacana. Então, eu sou uma pessoa assim que eu vou pisando muito assim em ovos para fazer as coisas. Eu fico observando para depois eu poder fazer. Então, assim, eu não sou muito das que paga mico. Para lembrar, assim, agora assim, não me vem na cabeça algum. Se alguma das meninas lembrarem aí de algum mico que eu paguei, fala aí para eu poder contar, por favor.
Pode ser de alguma amiga também que possa contar, tá? Porque eu brinco que as melhores não conta. As melhores não pode contar porque são, não pode pelo horário, mas as melhores não pode contar. Mas se lembrarem de alguma, pode citar aí que a gente entra na brincadeira. E o jogo inesquecível? Qual foi o jogo inesquecível para você? Olha, eu tenho três jogos que me marcaram muito assim na minha carreira, que foram da seleção, e um jogo aqui da Liga Nacional. Desses três jogos pela seleção, um que marcou positivamente, que foi o jogo contra a Hungria, porque a gente vinha do Mundial de 2011, da Olimpíada de 2012, onde a gente tinha caído nas quartas de final, em detalhes, assim, nas quartas de final, a gente virou a Espanha virou no último segundo e a gente foi eliminada das quartas. Na Olimpíada, a gente vinha ganhando de 6 gols da Noruega no primeiro tempo. Até muita gente, o jogo foi acho que 6 da manhã. A galera falou: Uhum. Ah, Brasil abriu 6 gols, vou voltar a dormir, já ganhou. E no final, quando acordaram, no segundo tempo, a gente não apareceu no jogo e elas viraram esse jogo. Então a gente vinha com esse fantasma das quartas de final e tinha muito medo disso. Então o jogo das quartas de final do Mundial 2013 foi muito importante e foi marcado positivamente, né? Por a gente ter Uhum. conseguido superar isso. Foi um jogo de 2 prorrogações, foi bem difícil. Então é um jogo que marca positivamente assim na minha carreira. E dois que marcaram negativamente, que foram das quartas de final da Espanha e o da Olimpíada de Londres, que doeu bastante, assim, essa eliminação. Tem também contra a Holanda, nas quartas de final da Olimpíada do Rio, que foi bem triste também, porque a gente estava muito confiante de poder chegar mais longe, assim, mas esses dois de 2011 e 2012 marcaram mais para mim. E da Liga Nacional foi a Liga de 2016, que a gente foi campeã no último segundo, com também com um gol ali no último segundo, né? Nossa goleira defendeu uma cobrança de falta e lançou o contra-ataque, e a Ana Cláudia, nossa ponta, fez o gol no último segundo. Então são esses jogos assim os que mais me marcam, assim, que eu lembro, tenho fresco na minha cabeça. Que bom que tem ainda fresco aí na memória, né? Porque, deixa eu te falar, qual o melhor técnico? Tirando seu pai, né? Que aí não vale, né? Mas tirando seu pai, quem para você, assim, não o melhor, mas o que mais se identificou e o que mais você conseguiu extrair, né? Ele extrair de você. Olha, graças a Deus, assim, eu tive técnicos muito bons que eu pude trabalhar. Acho que talvez também porque eu escolhi isso, assim, eu sempre fui uma pessoa assim que escolhi para os lugares principalmente na Europa, assim, não vou pelo onde vai pagar mais ou pelo status do nome do time. Eu sempre procurei saber muito isso, se era um lugar que eu iria me sentir bem e saber como era o trabalho do técnico, isso eu sempre achei muito importante. Mas aqui no Brasil eu trabalhei com técnicos muito bons, assim, cada um com estilo diferente, que só agregaram dentro das minhas características de jogo, assim. Mas Uhum. hoje, assim, não porque eu trabalho com ele hoje, mas o Alex é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele. Trabalho com ele na seleção desde 2010, né? Ele tá na seleção ele esteve na seleção com o Morten desde 2009, mas Uhum. em 2009 eu fiz uma cirurgia do ombro, então eu não participei das fases da seleção e voltei em 2010. Então, tô com ele desde 2010 na seleção e desde 2015 no Pinheiros. E é uma pessoa assim que eu admiro muito o trabalho dele, como ele vê o handball, como ele é Uhum. um jogo muito inteligente, muito tático, e eu sempre gostei desse estilo de jogo. Então é um técnico que eu admiro muito e que eu me dou muito bem trabalhando junto. Certo. E a maior dificuldade foi da lesão? Ali foi a sua maior dificuldade? Ou teve uma outra? Com certeza, né, eu não vou nem hesitar em falar que para mim os momentos mais difíceis da minha carreira
foram meus períodos de lesão, que não foram poucos, eu tive bastante lesões complicadinhas, assim, de tratar, mais demoradas. Então, com certeza, a parte mais difícil para mim, assim, de ser atleta foi conviver com essas lesões e as incertezas que elas trazem, né? Ó, não sei se no esporte do handebol também tem os mimimis. Sabe o que é os mimimis? É aquele negócio, não pode isso, não pode aquilo. Um exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. No futebol agora não pode tirar a camisa, porque vai tirar, vai um negócio do patrocinador, não pode. No handebol também existe isso? Não, é que o handball é muito dinâmico, né? Não tem assim muito. Então a gente não é que nem no futebol que faz um gol e sai comemorando muito para a torcida, é tudo. E hoje cada vez mais o handball tá cada vez mais veloz, então a gente não tem muito tempo assim. Mas às vezes a gente pega, que nem aqui no Paulista eu já peguei. Às vezes, por exemplo, você tem que seguir, teoricamente teria que seguir uma regra, né? Nessa competição tem que ser assim, assim, assim. Mas Uhum. eu cheguei a jogar competições que eu joguei 5 jogos, que eu gosto de fazer, tipo, levantar a manga e jogar com a manga, me incomoda ela Dobrada. aqui caindo no braço. Então eu pego e coloco ela assim. E aí eu tinha jogado já 5 jogos do Paulista e nenhum árbitro falou nada. Aí chegou um árbitro e falou que eu não podia, porque senão ele ia me punir. Que eu não podia jogar assim. Daí eu falei assim, mas aonde? Eu joguei 5 jogos atrás e ninguém falou nada. Não, não pode, é regra da IHF. E eu joguei várias competições com a seleção e nunca tinha acontecido isso. Então, às vezes acontece, assim, algumas coisas. É Você me o... perguntou de um lance engraçado, deixa eu contar um Fala lance aí. engraçado. Vou expor aqui meu técnico. Mas o nosso técnico lá no Pinheiros, ele teve um jogo que aconteceu um lance no jogo que a goleira saiu da área para tentar roubar a bola que foi lançada para uma menina. E ela chegou meio que parecia um carrinho. Só que a menina, em vez de valorizar e ir para cima, ela ficou com medo e saiu. Então não ficou um lance tão feio e o árbitro não Uhum. puniu. E meu técnico ficou muito bravo, porque esse lance teria que ser punido. Não pode sair da área, sair como se fosse dar um carrinho, que nem no futebol. E aí ele foi demonstrar isso e ele quase deu um carrinho no árbitro. E aí por isso ele foi punido, porque parecia que ele tinha ido para cima do árbitro. E aí virou piada, né? Aí entre a gente aqui do time, a gente sempre fica achando coisa para um zoar o outro. E aí esse é uma coisa que a gente sempre virou até figurinha já. Virou meme. É. Ó, só para te orientar, como você não é do futebol, só entrou o Pepe, o ex-jogador do Santos, companheiro do Pelé, tá na nossa live aí também, tá? Que é o Canhão da Vila. Ô, louco, que honra, hein? Entrou na live. E o pessoal aí, Um ó, abraço pra ele. A Thaís perguntou, igual no futebol, quando o jogador ainda não é profissional, ele vem da várzea. No handey, tem algum como descobrir um atleta assim para começar a jogar profissional? Ela vem de alguma categoria, não categoria de base, mas de algum lugar, tipo assim, tá na escola, a pessoa vê ela e traz pro. Acontece isso? Não, no handball é mais a pessoa já vem mesmo sendo trabalhada da base até chegar na equipe adulta. Aí agora a gente tem algumas pessoas que jogam pela faculdade, né? Muita gente às vezes jogam pela faculdade, pelo clube, ou tentaram jogar, não chegaram no profissional e foram para a faculdade. Hoje a gente tem a categoria Master também, então fortalecendo bastante essa competição agora, que é bem legal, que são ex-atletas Uhum. que se juntam e estão criando equipes e fazendo essas competições, mas igual ao futebol, a gente não tem isso, não. E ó, deixa eu perguntar, para não ser injusto, o Rodrigo também perguntou se o jogo contra a Hungria foi o mais importante do Mundial de 2013. Para mim, assim, Maiara, eu acho que entre quartas de final, semi e final, o jogo mais difícil e mais emocionante foi o jogo das quartas de final. Ó, infelizmente está acabando nossa live. Já faz uma hora que nós estamos aqui batendo um papo somente de handebol e falando da sua trajetória muito bacana. Mas para finalizar, eu tenho 5 palavras que eu falo, 5 perguntinhas, e aí você responde o que vier na cabeça, pode ser? Tá bom. Deixa eu só mandar aqui, a galera mandou um oi, o Gabriel, irmão da Marcela,
o Dade, pai da Bide, que joga comigo, e a Ana Paula, que é do atletismo lá do Pinheiros também, que é minha amigona. Um beijo para essa galera que mandou um tchauzinho aqui, um oizinho. Que bacana. Posso mandar É, lá? manda lá. Vamos lá. Família, Porto Seguro. handebol, Primeira paixão. ginásio lotado, Arrepiante. Pinheiros, Minha segunda casa. vestir a camisa da seleção é? Orgulho. É isso aí. Obrigado, viu, Mayara? Eu queria te agradecer pela noite de hoje, pela essa 1 hora aqui, batendo um papo descontraído, super bacana com você, sabendo um pouquinho da sua trajetória, do esporte que você pratica. Muito obrigado, viu? E obrigado para todo mundo que apareceu na live aí, te dando oizinho, tchauzinho, coração, pergunta. Teve bastante aí, ó, divulgação. Ai, que bom. Eu que agradeço, Haroldo. Mandar um beijo aqui o Graciano também. Graciano, ele sempre chega só no final das lives. Eu falo dele nas lives. Foi meu técnico em Blumenau, né? A gente falou bastante aqui de quando eu joguei em Blumenau. Então, um abraço para ele, que também foi. Ah lá, ó, ele falando, só chego no Eu final. sempre chego no final. Mas queria agradecer todo mundo que participou, porque acho que fica bem legal, as lives ficam legais quando a galera participa aí, fica mais descontraída. Passou muito rápido mesmo, foi um prazer. Para mim é sempre um prazer poder divulgar e falar desse esporte que eu tanto amo. E agradeço o convite, né? Você que trabalha mais aí, fala mais de futebol, poder abrir esse espaço, né, para o pessoal conhecer e poder falar, fazer perguntas sobre o esporte. É muito bacana essa iniciativa. Eu agradeço de verdade. Que isso. Ó, só para finalizar, tem uma pergunta, senão eu vou ser injusto com as pessoas que vão perguntando, tá? O Robson Barouque perguntou qual a maior dificuldade de bater um pênalti. Ai, hoje assim a gente tem goleiros muito bons assim, então eles estudam bastante a gente e por a gente já cobrar 7 metros, né? Na verdade no handball chama 7 metros, não é pênalti. Uhum. Verdade, 7 metros. Mas então a gente se conhece bem, a gente tem que estudar bem o goleiro estudar. Então é um momento de tensão ali, porque é só você o goleiro, teoricamente é para ser um gol fácil, então se você erra, fica muito feio. Então é um momento de tensão muito grande, porque quando é uma jogada normal que você arremessa, talvez não dá nem tempo de você pensar tanto, às vezes, como vai arremessar. Mas nos 7 metros você tem ali 3 segundos para pensar e o goleiro também está te estudando. Então é um momento de tensão grande, assim, porque se você erra, tá só o teu goleiro, fica um pouco meio feio às vezes, assim, e às vezes faz com que a outra equipe cresça mais também. Uhum. Tá aí, respondido, Robson. Grande abraço, viu, Mayara? Muito obrigado, boa noite. Se cuida aí, viu? E logo quando passar essa pandemia, eu vou lá fazer uma matéria com vocês lá no Pinheiros. Isso mesmo, a gente vai ficar esperando, Haroldo. Vai lá sim, que nem eu falei, tem bastante história bonita de atletas de handball e bastante coisa legal para contar lá. Obrigado, viu? Um grande abraço. Abraço, obrigada a você pelo convite. Tchau, tchau. Tchau.